Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Sandra, sou serva do Senhor Jesus aqui na primeira IEC de Londrina, a qual meu esposo está à frente deste campo missionário pertencente ao DEM. Meu esposo é o pastor Marcelo Duarte e eu fui convidada pelo pastor Jones do projeto Vem Orar para estar trazendo uma meditação nesta manhã para os amados irmãos. E confesso que o tema foi bem desafiador, pelo menos para mim, né? Tinha duas opções e quando eu vi esse tema eu achei ele bem desafiador. E na manhã de quinta-feira, o Senhor Jesus me deu uma palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 15 e versículo 22. Vamos ler a palavra do Senhor. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se ouvir a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E o verso 22 que diz: responder-se-lhe-á, por que deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram? Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Amados, aqui neste livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, Salomão pede o que ao Senhor? Sabedoria. No capítulo 6, Salomão ora a Deus, mas ele ora muito, ele clama a Deus pelo seu povo. E ora também para que Deus abençoe o templo, o qual estava ali terminado. E esse templo, como nós bem sabemos, e a palavra do Senhor nos diz isso, que era um sonho de Davi. Davi arquitetou, Davi sonhou para realizar esse templo. Mas quem realizou foi o seu filho Salomão, esta grande e maravilhosa obra, projeto de Deus, não é verdade? E no início ali do capítulo 7, a glória de Deus enche aquele lugar, né? Enche o templo. Quando chega aqui no capítulo 7, no verso 12, o qual iniciamos essa leitura, Deus aparece em sonho a Salomão e diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, como está aqui a nossa nação com este Covid-19, com esse vírus, não é? E só que nesta manhã eu quero me deter nesse versículo 14, que o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra.
Que povo é esse que o Senhor está falando? Quem é esse povo? Esse povo sou eu. Esse povo é você. Esse povo é a igreja do Senhor, que é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos ovelhas, amados, do seu pastoreio. Somos seus filhos. Fomos escolhidos, separados por Deus. Fomos libertos da escravidão de pecado para a sua maravilhosa luz, para o louvor da sua glória. É esse povo que o povo nesta manhã está falando. É para mim e para você, amados irmãos. Porém, esse mesmo povo, eu, você, a igreja do Senhor, tem sido rebelde, tem sido pecador, tem se afastado da presença do Senhor, não tem procurado o Senhor como as Sagradas Escrituras nos ordena. Temos saído da vontade soberana de Deus, e quando isso acontece, o que é que Deus faz? Deus, soberano, justo, amoroso, mas é um Deus que disciplina os seus. Para quê? Para que nós possamos voltar à sua presença. Para que nós não venhamos a estar como ovelhas desgarradas, mas ovelhas no seu pastoreio. Amém, amados? Amados, Deus não irá curar esta nação antes de curar o seu povo, antes mesmo de curar essa igreja. O juízo do Senhor começa com o seu povo, começa na sua igreja. Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que diz: a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. A sabedoria de Deus não anula a nossa responsabilidade. Com isso, extraído desse versículo 14, 3 conselhos que eu quero compartilhar com os amados irmãos nesta manhã. Primeiro ser povo, se o meu povo, que nós já falamos, que povo é esse? Não foi isso? Ser povo de Deus é privilégio, mas também é responsabilidade, né? E a cura, ela começa quando há o quê? A humilhação. Como diz ele aqui, olha, pelo meu nome se humilhar. E essa humilhação, no hebraico, ela significa curvar-se, prostrar-se diante do Senhor, se derramar, chorar, buscar a face de Deus, clamar pela presença dele até que ele se manifeste a nós, até que a glória dele encha o lugar o qual estamos quebrantado, contrito. Porque o coração contrito, amados, e quebrantados, o Senhor não despreza. E essa humilhação e esse quebrantamento é para que nós venhamos a reconhecer os nossos pecados, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. É preciso reconhecer, é preciso confessar esse nosso pecado. Não dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, mas dizer, abrir a nossa boca, rasgar o nosso coração, como fez ali o profeta Joel. Ele rasgou o coração diante de Deus, não foi vestes, foi seu coração. E é o que nós precisamos fazer. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à inocência. Porque, amado, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, como diz a sua palavra. Segundo conselho, a oração. Quando ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e me buscar e se converter. Mas antes da conversão tem o quê? A oração. Para reconhecimento do pecado, para restauração, para a cura do seu povo, para a cura desta nação, é por meio da oração, a qual buscamos ao Senhor face a face, a qual o Senhor manifesta a sua glória. Precisamos sentir a sua presença e não da forma, e não fazer a oração da forma fast food que está sendo realizada ultimamente. É com muito pesar que eu vou falar isso, mas é o que tem sido. Senhor, faça isso. Senhor, me dê isso. Senhor, cure. Senhor, liberte. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Os valores estão invertidos, amados. Nós nos colocamos no lugar do Senhor e colocamos o Senhor em nosso lugar. Eu sou serva, você é servo, a igreja é servo, Deus é Senhor, Deus é soberano. E quando nós estamos na presença dele, fazendo a vontade dele, seguindo os preceitos dele, em obediência à palavra dele e seus mandamentos, ele faz as coisas acontecerem naturalmente. Infelizmente, isso tem acontecido muito. E é muito triste, amados, muito. Terceiro conselho é justamente a conversão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, não é? Então a Bíblia deixa claro que o povo de Deus se converta de seus maus caminhos. Nenhum de nós, amados, está fora dessa exortação. Todos nós temos caminhos errados. Todos nós temos um coração enganoso. Porque, como diz lá em Provérbio, o coração do homem é enganoso. Não é verdade? E o coração do homem faz plano, mas o Senhor é que executa, porque Ele sabe qual é o melhor para nós. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E não, amados, não podemos nos conformar com este século, né? Não podemos de forma nenhuma. Nós queremos restauração, nós queremos cura para o povo, nós queremos cura para esta nação. E Deus, Ele mostra, nessa manhã, nessa palavra, o Senhor mostra o caminho para a cura desse povo, para a cura da sua igreja, para a cura desta nação. Precisamos urgentemente pagar o preço. Que preço? O preço da renúncia. Ah, mas como você pode dizer que o povo está sendo pecador? Aqui na palavra do Senhor, lá no verso 22, lembra que nós lemos? Que diz o quê? Porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, que os tirou da escravidão de pecado, e se apegaram a outros deuses, que hoje não se tem mais tempo para Deus, então vivemos apegados com outros deuses, e os adoraram muito mais do que ao próprio Deus, e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. Não é isso? Então, meus queridos e amados irmãos, para que Deus manda orar? Para que Deus mandou orar? Deus mandou orar para o reconhecimento da natureza pecaminosa, da minha natureza pecaminosa, da natureza pecaminosa do seu povo, e para o reconhecimento da sua soberania, da sua glória, da sua majestade. Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas. Não é porque o mundo está assim, Deus está esquecido. Não, meu amor, Deus trabalha no silêncio. É no silêncio que Deus trabalha, e Deus precisa que o povo dele se volte para Ele.
E aí vem a promessa: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia! E quando isso, depois disso, tudo isso pronto, depois da prática, depois da obediência, nós vamos estar como salmista lá no Salmo 126, que eu vou estar compartilhando com vocês essa maravilha que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, aleluia. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E por que não dizer: restaura, Senhor, o seu povo. Restaura, Senhor, esta nação brasileira. Que o Senhor Jesus abençoe a mim, a você, a igreja e esta nação com esta palavra. Muito obrigada pela participação.